Eu creio que nós não estamos hoje aqui para brincadeira. Tem uns que vieram brincar, né, filha da mãe? Eu creio que essa noite será uma noite onde nós seremos tremendamente impactados, porque nós não viemos brincar. E antes de mais alguma coisa, eu quero que você olhe para alguém que está ao seu lado e fala: mano, se prepara para essa noite. Se você já falou, saia do seu lugar. Saia do seu lugar, fale pelo menos só para 104 pessoas. Deus te abençoe. Se prepare, porque essa será a melhor noite da sua vida. Só para 104 pessoas. Por favor, não passe disso. Será a melhor noite da sua vida. Será a melhor noite da sua vida. Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Se você está feliz de estar aqui, dê um brado de alegria aí no seu lugar. Glória a Deus, o Senhor é muito bom. E é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele tem uma palavra para trazer ao seu coração. Eu creio que vidas nessa noite serão transformadas. Eu creio que algo irá acontecer aqui, será poderoso. E você pode sentar no seu lugar. Tem alguém que está empolgado assim como eu estou? Sabe, não tinha Red Bull hoje. Ah, tá gelando Red Bull. Você vai se virar até o final do culto e vai trazer para mim. Não tem, né? Eu sei disso. iFood, ó, o irmão já deu a resposta. iFood, esse tem fé, viu? Sabe, eu acredito plenamente que nós estamos aqui no encontro que Deus estabeleceu com você nessa noite, amém? Amém? E eu tenho certeza que você virou para alguém que está ao seu lado e você falou para ela: que bom que você veio nessa noite. E agora vire para outra pessoa e fale: eu te amo em Cristo Jesus. Ela falou que te ama, então se ela te ama, no final do culto, procura ela, que ela vai pagar o seu lanche, ela vai pagar a sua pizza. Amém? Eu acredito nisso. Olha, eu estou ouvindo glória aí, ei! Crente quando fala em comida, meu Deus do céu, fica tudo alvoroçado. Crente não pode mexer com o crente com o que ele quiser, mas mexeu na barriga, mexeu na barriga do crente, né, Marcão? Mas calma aí. Eu acredito plenamente que você está aqui nessa noite, porque Deus tem algo para trazer sobre a sua vida. Ele vai cumprir um propósito sobre você nessa noite, sabe? E eu quero declarar que você é muito bem-vindo nessa noite. Tem alguém aqui, sem ser o pessoal de Cajamar, que nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Faz assim, ó, pode fazer assim. Vocês vão assustar os visitantes qualquer hora dessa. Ei, vocês vão assustar os visitantes qualquer hora dessa. Eles não vão voltar por causa de vocês. Não é nem por minha causa, é por causa de vocês. Vocês que nos visitam hoje pela primeira vez, fiquem tranquilos. Vocês não vieram em uma igreja indígena. Vocês não estão numa igreja indígena, você está numa igreja viva, uma igreja séria. Então não se assustem conosco, porque nós somos animados. Ei, nós somos compromissados com a santidade. Ei, nós somos cheios de Deus. Nós acreditamos plenamente na palavra dele, que a palavra dele é aquela que cura, a palavra dele é aquela que liberta, a palavra dele é aquela que transforma, a palavra dele é aquela que restaura e traz vida. Então o crente é alegre mesmo. Vai embora. Acabei de falar que a gente vai receber os visitantes aqui. O indião, tem algum índio aí? Eu sei quem é esse índio. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Se prepare, porque hoje nós vamos entrar numa série Power. Sabe, Deus irá nos levar a entender que Ele não nos chamou para vivermos coisas comuns. Entende isso? Se Deus não nos chamou para viver coisas comuns, entenda aí algo: Deus te chamou para viver coisas extraordinárias. Deus te chamou para viver coisas no sobrenatural. Ei, Deus está chamando uma juventude para fazer a diferença sobre essa terra.
Essa série irá marcar a tua vida. Todas as outras séries foi power, mas essa série irá marcar a sua vida. Deus te chamou para viver coisas sobrenaturais. Eu creio nisso. Eu creio que Deus nos chamou nessa noite para nós começarmos e darmos início a uma nova série, sim, de avivamento, a uma nova, sim, série de trazer uma resposta sobre os nossos corações. A nossa geração irá viver coisas extraordinárias nessa série, eu creio. Então nós vamos buscar e entender por que é que nós fomos chamados para esse tempo. Eu e você, nós fomos chamados para esse tempo. Vira para quem está do seu lado, eu sei que você gosta disso, e fala para ela: ei, você foi chamada para esse tempo. Você foi chamado para esse tempo. Pastor, qual tempo? Você foi chamado para um tempo para viver uma visão de futuro. Ah, você não entendeu. Você foi chamado para esse tempo, para você viver uma visão de futuro, no qual Deus tem uma promessa para você, e tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai se cumprir. Ei, a nossa geração precisa parar de olhar para trás e enxergar para o futuro, porque foi para isso que Deus nos chamou, para uma visão de futuro. Pastor, por que uma visão de futuro? Entenda algo, porque uma visão de futuro te faz enxergar aquilo que está além de qualquer obstáculo. Uma visão de futuro te faz enxergar aquilo que é impossível. Uma visão de futuro te leva além. Uma visão de futuro te leva além. Marcão e a compromissada dele, sobem aqui rapidinho. Dê um aplauso ao Senhor pela vida do Marcão. Fica aqui, Marcão. Fica aqui, Marcão. Como é seu nome? Marcos Paulo. Marcos Paulo. Como é seu nome? Cleitinho, tem alguma coisa com você aí? Esse jovem aqui vai casar daqui a alguns dias. Você pode celebrar por isso? Mais forte esse aplauso, mais forte esse aplauso. O Cleiton vai fechar os olhos do Marcos Paulo, para você entender uma visão de futuro. Para você entender o que é uma visão de futuro. Uma visão de futuro vai além de qualquer obstáculo. Marcos Paulo, você não pode ver nada. Amém? Você vai casar daqui quantos dias? Há uns 20 e pouco. 20 e poucos dias e 12 horas e 34 segundos, ele falou. É alguém que tem uma visão de futuro. Amém? Uma visão de futuro você consegue enxergar ela, porque ele sabe qual é o objetivo que ele quer chegar. Você está entendendo isso? Uma visão de futuro é quando você olha para frente. Marcos Paulo quer casar com a linda Yasmin, que fez luzes no cabelo, tá? Bom, foi caro, né? Foi caro. Amado, entenda algo. Se você casar com uma loira, a manutenção é cara. Ora bastante para o Senhor, né, pastora Karina? Mas entenda, não, fica aqui, Cleiton. Fica aqui. Ele sabe que a visão de futuro, ele sabe o objetivo. Ele tem um objetivo, é só ele andar reto e ele vai chegar nela, porque ele sabe onde ela está. Ele sabe onde ela está. Ele sabe onde ela está. É só ele andar reto. É só ele andar reto e ele sabe onde ela está. É muito simples assim. Quem tem uma visão de futuro rompe qualquer obstáculo e vai para cima e alcança os seus objetivos. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Quem tem uma visão de futuro consegue alcançar o seu destino. Você está entendendo isso? E ele sabe onde ela está. Você sabe onde está o seu futuro? Sabe? Você tem uma visão de futuro, Marcos Paulo? Sim. Uau, sim. Ele sabe onde ela está, ele tem uma visão de futuro. E é só você andar em frente. É só você andar em frente. Pode andar. Quem tem uma visão de futuro, vai em frente, Marcos Paulo. Está com medo do quê? Vai em frente, Marcos Paulo, a visão do futuro. Vai em frente, Marcos Paulo. Você não vai conseguir casar se você não enfrentar e não entender que o seu futuro está logo ali na frente. Vai, Marcos Paulo, você não quer casar? Você não quer casar?
Achou Yasmin aí? Tá andando muito, hein, Marcos Paulo? Yasmin, não vou deixar você tocar nela não, só no casamento, pode deixar. Fica aí, Marcos Paulo. Quando nós temos uma visão aonde nós precisamos chegar, e existem impossibilidades, sabe o que nós precisamos fazer? Sabe quem que é o maior ladrão da alegria das nossas vidas? Satanás. Você pode perceber que uma das coisas que a Bíblia fala em João 10:10 diz que o Satanás, o diabo, veio para roubar, matar e uma das primeiras coisas que ele faz é tentar destruir as nossas vidas, roubar os nossos sonhos. Quando Satanás rouba os nossos sonhos, a primeira coisa que ele faz, ele tira a nossa visão. Quando Satanás tira a nossa visão, existem impossibilidades de nós chegarmos e alcançarmos até o nosso futuro, ir até o nosso futuro. Você está entendendo isso? Quando Satanás rouba o seu sonho, ele tira a tua visão e não deixa você enxergar para o seu futuro. Você está entendendo isso? Amém? Tem alguém aqui nessa igreja? Tem alguém comigo aqui? Você pode perceber que muitas vezes na sua vida, nas nossas vidas, nós perdemos a visão do nosso futuro porque nós deixamos Satanás roubar a nossa visão. É muito simples o Marcos Paulo voltar a ter uma visão do futuro. É muito simples o Marcos Paulo ter uma visão do futuro quando ele tem uma vida firmada em Cristo, quando ele tem um objetivo que ele sabe que é necessário ele alcançar. E vocês vão entender. Sabe por quê? E o que Deus faz com as nossas vidas para restaurar a nossa visão do futuro é nos ajudar a enxergar novamente. Vai lá, Yasmin. Ei, rapaz, calma aí. É só abraço. Dê um aplauso ao Senhor, é só um abraço, pode. Deus abençoe. Vocês são artistas. Vocês, ei, muralhas, obrigado. Obrigado, vocês são tremendamente uma grande muralha, né, Renato? Grande muralha. Você entendeu esse teatro aqui da companhia Bezaliel? Os caras falaram, caramba, hein, pastor, deu um improvisation hoje. Pois é, quando nós temos uma visão de futuro, se você está aqui comigo, diga amém. Nós passamos a viver o sobrenatural de Deus, então nós rompemos qualquer barreira. Você está entendendo? Quando nós temos uma visão de futuro, nós rompemos qualquer impossibilidade, porque nós acreditamos naquilo que é possível. Sabe, entenda algo. Entender aquilo que é difícil, fazer aquilo que é difícil, qualquer um faz. Qualquer um faz aquilo que é difícil, mas aquilo que é impossível, só Deus realiza sobre as nossas vidas. Sabe, aquilo que você pode fazer humanamente, você vai fazer, mas aquilo que talvez é impossível humanamente, é por isso que eu estou dizendo para você, viver no sobrenatural, porque aquilo que é impossível, nós somos dependentes de Deus, e eu e você, nós somos dependentes de Deus para termos uma visão sobre o nosso futuro. Eu e você, nós temos que ser totalmente dependente de Deus, para nós voltarmos a enxergar e termos uma visão bem sucedida do nosso futuro. Tem alguém comigo? Diga amém. Fala para quem está do seu lado, você precisa ter uma visão do futuro. Uma visão do futuro é aquilo que te faz enxergar além. Uma visão do futuro é aquilo que te faz enxergar não somente as coisas naturais desse mundo, mas sim, como eu disse, as coisas do sobrenatural. Uma visão do futuro te faz enxergar lá na frente. E entenda algo. Ixi, caiu o celular, né, irmão? Estava na internet? Não? Então não aconteceu nada. Existe uma diferença sobre aquele que tem uma visão do futuro e aquele que não tem. Quem tem uma visão para o futuro, quem sabe aonde quer chegar, se posiciona. Quem não quer chegar a lugar nenhum, continua com os olhos fechados, não procura ajuda. Então quem não quer chegar a lugar nenhum, sempre vai ficar com uma venda nos olhos e não vai conseguir enxergar aquilo que Deus tem para te dar. Você está entendendo? Diga amém. E a visão do nosso futuro está no nosso chamado. Diga comigo, a visão do meu futuro. Não, você não está dizendo isso. A visão do meu futuro está no meu chamado. Se a visão do teu futuro está no seu chamado, dê um aplauso ao Senhor, porque todos nós fomos chamados. Amém? Ei, entenda algo.
Deus nunca vai te dar uma visão sem antes Ele te dar uma direção para onde você pode e é necessário que você enxergue. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Deus nunca vai te dar uma visão do futuro se Ele não te der uma direção para onde você precisa ir. Marcos Paulo estava aqui com os olhos fechados. Ele tinha uma visão do futuro no qual Deus permitiu para ele que daqui a pouquinho ele iria se casar. Ele só tinha que andar em linha reta. Andar em linha reta. Qualquer obstáculo que tivesse à sua frente, a única coisa que Marcos Paulo precisava fazer é romper, sair, desligar daquilo que estava impedindo dele chegar até a visão do futuro dele. Você está entendendo? Sabe, ele tinha uma direção. Você tem uma direção do seu futuro, para o seu futuro. Deus aqui tem grandes coisas a fazer sobre as nossas vidas. Deus tem grandes coisas a realizar sobre as nossas vidas. Ei, aqui nessa igreja, ei, aqui nesse estado inteiro de São Paulo e Brasil, ei, nós seremos conhecidos como jovens que vivem diferente, porque nós somos diferentes, porque nós decidimos viver, nós decidimos renunciar, porque nós temos uma visão de futuro, uma visão de conquista, e é isso que faz toda a diferença nas nossas vidas. Sabe, sem eu demorar muito. Nossa, sério que tenho 36 minutos ainda? Mano, tô em casa. Vou embora. 36 minutos dá para falar demais, dá para pregar 2 vezes, porque essa ministração vai ser rápida. Entenda algo, essa série ela é uma ferramenta para a minha e para a sua vida, para nós termos entendimento da visão de futuro, dos planos que Deus tem sobre as nossas vidas. Você está preparado para essa série? Não. Se só vocês aí fez, eu nem prego essa série. Vocês estão preparados para essa série? Mylon, está preparado aí? Me ajuda aqui, gente, rapidinho. 3, 2, 1. Yes! Next step! O próximo passo. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Dê um aplauso mais forte ao Senhor. Tá fraco esse aplauso pro Senhor, hein? Ei, essa série vai mudar a sua vida. Essa série vai transformar a sua vida. Eu já disse a palavra, eu não vou dizer de novo. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, estava gritando. Next step. Próximo passo. Estou falando, minha filha, em inglês. Next step. Estou passando vergonha por causa dos índios da igreja. Próximo passo. Perguntaram para mim, pastor, qual é o nome da nova série? Lucas, vem aqui. Fala o nome dessa nova série. Só arruma essa para mim, mano. Next step. Estudei, amigo, é inglês puro. Nós estudamos junto naquele supletivo, eu lembro. Próximo passo. E eu gostaria já que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 21, versículo 2 e 3, para você entender. Essa série será sobrenatural. Prometo que eu vou ser bem breve com a palavra, que Deus tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas nessa noite. Amém? Você está comigo aí? João capítulo 21, Evangelho do livro de João 21, versículo 2 e 3, diz assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Também disseram os outros: nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Senhor Deus, ministre aos nossos corações nessa noite essa palavra. Que seja uma palavra de nós entendemos aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nos dê uma visão de futuro, Senhor. Nós precisamos sim saber qual é o próximo passo que nós precisamos dar, sobre a direção certa, sobre o caminho certo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Então, por favor, Espírito Santo de Deus, nos traga entendimento da Tua palavra,
nos traga clareza daquilo que o Senhor quer tratar aos nossos corações. Santo Deus, existem pessoas que entraram aqui nessa noite precisando talvez ouvir essa palavra. Não sou eu, é o Espírito Santo que convence. Então, que o seu doce Espírito Santo de Deus convença pessoas nessa noite a sobre terem uma nova visão de futuro, no qual o Senhor tem grandes planos para as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Sabe, eu e você, nós precisamos entender que quando Deus nos chama, Ele nos dá uma visão de futuro, e essa visão de futuro, ela vem acompanhada de um propósito. Deus não chama ninguém sem antes Ele ter um propósito sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Se Deus te chamou, é porque Ele tem um propósito sobre a sua vida. Agarra o propósito que Deus te deu sobre a sua vida. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque olha só, aqui neste capítulo, nesse versículo, o apóstolo Pedro, quando ele é chamado por Jesus, para você entender, ele voltou a pescar. Jesus já havia sido sacrificado, Jesus já havia ressuscitado, e Pedro não deveria ter voltado aos velhos hábitos. Pedro, o apóstolo Pedro, não deveria ter voltado a pescar, porque Jesus havia dito: ei Pedro, você se tornará um pescador de homens. Só tem teólogo nessa rede hoje, aleluia. Então aqui essa palavra, Pedro, ele volta a pescar. A visão que Pedro tinha do seu futuro foi aquilo que Jesus havia dito para ele: ei, você se tornará pescador de homens. Após a morte de Jesus, Pedro volta aos velhos hábitos. Pedro se esqueceu que ele tinha uma missão, que ele tinha já um chamado e que havia um propósito sobre a sua vida. Então ele esqueceu do seu chamado, ele esqueceu do propósito da vida dele e voltou a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. Você está entendendo? A Bíblia diz: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Pedro: Simão, eu vou pescar. Disseram os outros: nós também vamos contigo. Entenda isso. 2 vezes antes desse momento aqui que Pedro está vivendo, voltando a pescar, Jesus já havia se manifestado para os seus discípulos 2 outras vezes, com aqueles discípulos ao caminho de Emaús, para a cidade de Emaús, e também Jesus já havia se manifestado uma outra vez com os seus discípulos lá no cenáculo, e a Bíblia diz com as portas fechadas. Jesus já havia aparecido para os discípulos, para Pedro ainda não. Porém, Pedro, quando voltou a praticar as velhas coisas, os velhos hábitos, voltou a trabalhar como pescador de peixe, a Bíblia diz que ele só voltou porque eles estavam desanimados. A Bíblia diz que eles voltaram a fazer as mesmas coisas porque Pedro ficou sem direção do futuro. Tinha obstáculo sobre ele ser um grande pescador de homens. Sabe, já não estava mais o caminho livre, porque ele tinha Jesus que acompanhava, ele tinha uma visão de futuro. Jesus já não estava mais presente fisicamente com ele, mas ele se esqueceu do chamado que ele havia sobre a sua vida, que era: ei Pedro, a partir de hoje você se tornará um pescador de homens. Pedro se esqueceu. Sabe, muitos desistem porque acabam se esquecendo do seu chamado e na sua caminhada cristã. Quantos jovens deveriam estar aqui hoje, um dia foram chamados assim como Pedro, tinham um propósito sobre as suas vidas, tinham uma visão de futuro sobre a sua vida, e hoje se você olhar para a vida desse camarada, está totalmente destruído. Quer ver? Você conhece alguém assim? É fato, sabe? Perderam a visão do chamado. Pedro e os seus discípulos tinham perdido a visão do chamado, porque eles já não viam mais Jesus, eles só viam impossibilidades. Olha, como nós vamos pregar sem Jesus? Como nós vamos falar do Evangelho sem Jesus por perto? Sabe, eu acredito que aqui que foi que nasceu essa série.
eles perderam a visão do próximo passo. Você tem um chamado. Ei, você tem um chamado para conquistar, você tem um chamado para ser libertador, você tem um chamado para salvar, você tem um chamado para restaurar. Ei, então não perde a visão do seu chamado. Não volte a fazer as velhas coisas, não volte aos velhos hábitos da sua vida, porque você tem uma chamada, você tem um chamado sobre a sua vida. A vida cristã, entenda algo, a nossa vida, a vida do crente, ela é como dirigir um carro. Pois é, alguém aqui dirige? As mulheres abaixam a mão, que eu tenho medo de vocês. Alguém aqui dirige? Não, mano, nós pilota, é diferente delas. Agora as mulheres podem erguer. Alguém aqui dirige? Ai, pastor, eu dirijo. Eu sou uma bomba no volante. Deus está guardando e cuidando de você, minha filha, fique em paz. Sabe, quando nós dirigimos, e a vida do crente, eu quero dizer, é como um carro. Entenda algo, nós não nos guiamos totalmente pelo retrovisor, nós nos guiamos por aquilo que está na nossa frente. Se algo atrapalhar a nossa visão, o que acontece? O que acontece? Mulherada até sabe, que você só ouve a voz dela, bate, pastor. Você está entendendo que tudo aquilo que atrapalha a visão, você já sabe dirigir, você tem uma CNH, amém? Você sabe dirigir, mas algo que atrapalha a tua visão, faz com que você perca a direção. Você não pode ser guiado somente pelo retrovisor, você precisa ter uma visão onde você olha para frente. Deus te deu uma visão para você olhar para frente. Deus não te deu uma visão para você ficar olhando para o retrovisor. Há 3 classes de pessoas, para você entender. Primeiro, aqueles que não têm um chamado de Cristo, não sabem o que será do seu futuro. Entenda isso. Aqueles que não têm um chamado de Cristo, não sabem o que será do seu futuro. Todos nós temos um chamado de Cristo. Você pode dizer amém? Senhor, eu vou dar mais uma chance para eles, porque todos nós temos um chamado, em nome de Jesus. Nós temos um chamado de Cristo sobre as nossas vidas. Segundo, existe aqueles que têm uma visão clara do chamado de Cristo para as suas vidas, e sabe que o futuro reserva para elas é incomum dos outros. São 3, né? Terceiro, aqueles que têm um chamado de Cristo sobre as suas vidas, mas não têm uma visão clara para onde estão indo. São aqueles que praticamente só são guiados pelos retrovisores. Tem uma visão clara, mas não conta com o auxílio de Cristo para te deixar ser guiado para a sua frente, para a visão do futuro. O que você entende sobre futuro? É aquilo que está lá na frente. E o futuro nós não conseguimos pegar. Você está entendendo? O futuro nós não conseguimos palpar, porque todo o nosso futuro está na mão de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Pedro conhecia o poder de Deus, porém naquele momento havia perdido a visão do seu chamado. Entenda algo e guarda isso com você. Você não pode perder a visão do seu chamado. Ah, Thaís, se não fosse você nessa rede, se não fosse você, o Hector. Ei, você não pode perder a visão do seu chamado, cara. Você não pode perder a visão do seu chamado. Ai, pastor, não precisava gritar. É porque tinha uns que estavam com sono. Estou brincando, não tinha ninguém com sono. Você não pode perder a visão do seu chamado. Se você perder a visão do seu chamado, você vai perder a direção. Quando você perde a direção, você paga um alto preço. Está escrito na Bíblia. Você fica desanimado. Você perde o seu alvo, você perde o seu objetivo. Você já não consegue mais enxergar o futuro que Deus tem para você. E o futuro que Deus tem para você é brilhante. Você pode dizer amém? Ei, o que mais mata um cristão, o que mais mata adolescentes, jovens que querem viver um propósito com Deus, é quando eles perdem a visão do seu chamado. Tem algum adolescente vivo nessa rede aqui hoje? Ó, eu vou deixar vocês numa sala lá embaixo. Tem alguém vivo com uma visão de futuro aqui na frente? O que mais mata quem tem visão de futuro é quando você se deixa perder a visão do seu chamado. Sabe, a Bíblia fala que muitas pessoas, entenda isso, a Bíblia, quando tem uma Bíblia, diz amém aí no seu lugar. Muitas pessoas tinham um chamado, foram chamadas para fazer
a diferença, mas ao longo da sua caminhada perderam a visão do seu chamado, perderam o foco. E uma das pessoas que perdeu o foco do seu chamado, que não conseguiu dar o próximo passo, foi limitada em dar o próximo passo, foi Sansão. Contou o seu segredo para quem? Para Dalila. Contou o segredo para uma prostituta, antes dele perder a visão. Esse literalmente perdeu a visão, mas ele não teria perdido a visão do futuro se ele não tivesse contado o segredo. Ele não teria perdido a visão do futuro se ele não tivesse contado a visão do futuro que Deus tinha para a vida dele. Adão e Eva lá no jardim, ei, se eles não tivessem comido do fruto, eles não teriam perdido a visão do futuro. Talvez nós estaríamos numa era totalmente diferente hoje. Você consegue enxergar isso? Você está entendendo? O rei Saul, ei, ele não obedeceu ao Senhor, ele não ouviu a voz do Senhor, perdeu a visão do seu chamado, e ao longo do seu reinado, ele perdeu a visão do seu chamado. Existem vários homens e mulheres de Deus que tinham uma visão de chamado, está na minha e na sua Bíblia, mas não obedeceram, não deram atenção e não quiseram viver o propósito de Deus sobre as suas vidas, então perderam a visão do seu chamado. O que eu quero deixar para você, algo claro nessa noite: não perca a visão do seu chamado. Você pode dizer amém? Rapidamente, 3 coisas acontecem com uma pessoa quando ela perde a visão do seu chamado, e se você está anotando, anota aí, 3 coisas. Quem perde a visão do seu chamado volta para o passado. A pior coisa que tem, entenda algo, quem aqui já teve ex-namorado, ex-namorada? Ergue a mão, filho, pelo amor de Deus. Só os puros, que nunca namorou na vida. Só os puros, nunca namorei na vida, pastor. Amém, fião, glória a Deus. É de Cajamar? É? Certeza. Olhei aqui, eu falei, é de Cajamar. Menino puro, viu? Quem aqui já teve ex-namorado ou ex-namorada? Pode levantar a mão. É ex, é ex. Faz assim. Sua esposa, para de dar cotovelada no seu marido, é ex. Ele está com você hoje e é muito melhor, amém? Amém? Quer ver uma desgraça na sua vida? Larga a visão do seu futuro com a tua esposa, vai atrás da ex para você ver o que acontece. Fia, nem idade para namorar você tem, mas você entende a visão do futuro, né? Entende a visão do futuro? É claro. Thaís, fica de pé, deixa eu te apresentar. Fica de pé, minha filha, pelo amor de Deus. Fica de pé. Sobe na cadeira para a igreja te ver. Sobe na cadeira para a igreja te ver. Essa é a líder, essa é o pajé da igreja. É ela que puxa. Olha, depois você vem conversar comigo, porque eu te apresentei para a igreja. Vai que o varão ficou. Vai que o pessoal de Cajamar deu uma olhada aí. Daqui a pouco eu apresento vocês, galera, fiquem em paz. Sabe, a pior coisa que tem é quando nós temos uma visão do nosso chamado, nós temos uma visão para o nosso futuro e nós voltamos a olhar para o passado. Pedro tinha uma visão do seu chamado e o que Pedro fez? Voltou atrás. Pedro deveria ter continuado a pescar vidas, pescar homem. Pedro voltou a pescar peixes. Pedro voltou à sua velha vida. Pedro, ele era o quê? Pescador. Do quê? De peixes. Mas a visão do seu chamado que Jesus disse para ele é: ei, a partir de hoje você se torna um pescador de homens. Então a visão do seu futuro é você ir para ganhar a multidão. A visão do seu futuro, Pedro, é você conquistar o máximo de vidas possíveis. Você está entendendo? Diga amém. Assim que Jesus morreu, a primeira coisa que Pedro voltou a fazer foi pescar peixes. Você pode perceber, alguém quando sai da igreja, a primeira coisa que ele volta a fazer são as mesmas coisas que eles faziam antes. E talvez volta até pior. Ai Jesus. Porque uma vez que você conheceu a Cristo, a sua vida ela mudou de uma vez por todas. Você pode dizer amém? Mas uma vez que você não entendeu a visão do seu chamado, no qual Cristo te chamou, você precisa tomar cuidado para você não perder a sua visão e voltar a fazer as mesmas coisas que você já fez no seu passado. Porque quando você volta para o passado é doloroso. Quer ver? Voltar para o passado é bom ou ruim? Quem quer voltar para o passado, diga amém. É isso. Existe diferença, você está comigo?
quantas pessoas eu e você nós conhecemos que voltaram a fazer as mesmas coisas? Aí eu te digo, são pessoas felizes? Não, porque voltaram aos mesmos vícios, voltaram a se distrair em sua caminhada. O Felipe Valadão disse uma palavra aqui que ficou guardada nas nossas vidas e na minha mente: aquilo que te distrai, te destrói. Vocês lembram disso? Na conferência Gaditas aqui, há 2 anos atrás, ele falou: aquilo que te distrai, te destrói. Tudo aquilo que te distrai te remete ao passado. E quando você volta para o passado, você pode perceber que a sua vida volta aos cacos. Porque Deus tem uma visão de futuro para você. E uma visão de futuro para você está na onde? Na frente. A nossa tendência, a humanidade, a tendência do homem é voltar às velhas práticas, ao velho comportamento, ao velho homem, impedindo com que você tenha a visão do seu chamado com clareza. Você está entendendo? Diga amém. Segundo, quem perde a visão do seu chamado torna-se uma influência negativa. Quem perde a visão do seu chamado torna-se uma influência negativa. Pedro diz: eu vou ir pescar. Os outros, o que aconteceu com os outros? Disseram-lhe os outros: nós também vamos contigo. Pedro estava indo sozinho, mas quando você perde a visão do seu chamado, você acaba pesando negativamente na vida de outras pessoas. Você pode perceber que quando um líder perde a visão do seu chamado, um líder quando perde o foco, um líder quando perde a sua referência, ele traz todo mundo com ele, todo mundo cai com ele. Um líder que perde a visão do seu chamado, cai também todo mundo que está debaixo dele. Eu posso te dizer uma coisa: você já viu isso acontecer com alguém? Talvez você tenha vergonha de levantar a mão, mas metade da igreja aqui já viu gente caindo, líder caindo e levando todo mundo que estava com ele. Você está entendendo o que eu estou te falando? Pessoas que perdem o seu chamado, levam pessoas junto com elas, destroem não somente as suas vidas, mas destroem a vida delas também. Não estou dizendo que Pedro destruiu a sua vida, mas Pedro pesou negativamente sobre a vida daqueles outros discípulos que acabaram seguindo ele também. Sansão foi chamado para libertar o seu povo. Quando ele se distraiu, o que aconteceu? Perdeu a visão do seu chamado e ele acabou morrendo. Não cumpriu o propósito que Deus tinha sobre a vida dele, que seria outro. Você está entendendo? Diga amém. Sabe, o fato de nós nos distrairmos com as coisas deste mundo, o fato de nós ficarmos olhando para o nosso passado, sabe, nós precisamos entender que nós podemos influenciar a quem nós não precisaríamos influenciar para perder, mas sim influenciar para ganhar, influenciar para conquistar. Porque a partir do momento que você aceita Cristo, meu irmão, entenda isso, entenda algo. A partir do momento que você aceita Cristo, você se torna uma referência, boa ou ruim. Você entende? Porque as pessoas passam a olhar você pelas suas atitudes. As pessoas passam a olhar para você pelo brilho que remete aos seus olhos, pelas suas atitudes, pelo fato conforme você anda. Você está entendendo? Então você pode influenciar a pessoa positivamente ou negativamente, porque você está sendo visto. E é muito ruim quando nós influenciamos alguém de forma negativa, porque quando um cristão influencia alguém de forma negativa, a pessoa olha para você e não fala: nossa, olha que bênção, está indo na igreja agora. Quando alguém olha para você de forma negativa, eles falam assim: olha lá, o crente da igreja Batista Vida Nova, o crente da igreja Quadrangular, o pastor da igreja Renascer, olha o pastor da igreja Presbiteriana, olha lá, o crente está fazendo isso. Porque as pessoas não estão vendo um bom testemunho que nós precisaríamos dar, mas elas acabam vendo as coisas negativas, acabam seguindo os nossos passos. Você está entendendo? Sabe por quê? Você foi chamado para exercer duas coisas: ou você ter uma ação e exercer ação sobre o seu chamado, ou você foi chamado para ser um omisso, alguém que não prega o evangelho, alguém que não vive o evangelho, sabe que tem uma visão de futuro, mas prefere se omitir. Mas alguém que recebe e entende a visão do seu chamado, ele não se omite, ele recebe a visão do seu chamado e ele toma uma ação e ele vai em frente e ele se torna um referencial, alguém que conquista. Você está entendendo? Você foi chamado para conquistar vidas.
Você foi chamado para conquistar todos os seus amigos. Você foi chamado para conquistar a sua casa. Ei, você foi chamado para conquistar os colegas da faculdade. Você foi chamado para conquistar as pessoas do seu trabalho. Ei, você foi chamado para você estar em qualquer ambiente e as pessoas falar: esse cara tem uma visão do chamado sobre a vida dele, porque ele é diferente. A visão do chamado na vida de alguém é diferente. Ou ela é por uma ação, ou ela é por uma omissão. Por quê, pastor? Porque você foi chamado para influenciar. Quem tem um chamado de visão para o futuro é chamado para influenciar. Você está entendendo isso? Sabe, logo depois, no versículo 15, 16 e 17, Jesus chama a atenção de Pedro. Pedro estava desanimado, distraído, e ele diz assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Você pode realmente, Pedro, dizer que me amas? Sim, mestre, eu te amo. Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. E Pedro fala: tu sabes que eu te amo, mestre. A questão é, quem ama o Senhor não se distrai com as influências negativas do seu passado. Quem ama verdadeiramente o Senhor vai atrás dos seus objetivos no futuro. É isso que Deus tem para mim e para você nessa noite. Ei, não se distraia com as coisas deste mundo. Não se distraia com a vocação que o mundo tem, com aquilo que é bom. Sabe por quê, meu amado? O pecado é bom ou é ruim? O pecado é bom, mas não é para mim e para você. Você está entendendo? O pecado tem prazer, mas não é esse prazer momentâneo. O prazer que eu e você nós precisamos é eterno, vai durar a vida inteira, é para sempre. É diferente, sabe? Talvez você pergunte: pastor, mas quem que eu posso influenciar? Você pode influenciar quem você quiser, desde que você entendeu a visão que Deus tem sobre a sua vida. Você pode influenciar aonde você quiser, desde que você entendeu a visão que Deus preparou para a sua vida. Ô Anderson, se você não estivesse na igreja, eu acho que ninguém falaria amém, só você e a irmã do índio lá, a pajé. Sabe, todas as pessoas que estão próximas de você podem ser influenciadas pela tua vida. Oh meu Deus do céu. Eu vou ir para o terceiro e por último. Sabe, terceiro e último, quem perde a visão do seu chamado, perde de dar o próximo passo. Amém? Fique esperto. Quem perde a visão do futuro, perde a visão de dar o próximo passo. Amém? Fique esperto, porque quem perde a visão do próximo passo, é doído. A palavra de Deus diz assim: saíram e entraram no barco naquela noite e nada apanharam. Tudo o que nós fazemos no nosso presente, tudo o que nós fazemos hoje, entenda isso, tudo que você planta hoje, foi a palavra que eu até ministrei no ofertório semana passada, tudo que você planta hoje, você colhe amanhã. É até um velho ditado: aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Sabe, quer colher algo bom amanhã? Alguém quer colher algo bom amanhã? Então plante algo bom hoje. Sabe, se você tiver uma visão distorcida, se você tiver uma visão escura daquilo que Deus tem sobre a sua vida, você não vai conseguir enxergar o amanhã que Deus tem preparado para você. Se os seus olhos estiverem fechados, você não vai conseguir enxergar a sua frente. Você está entendendo? Você não está entendendo. Se os seus olhos estiverem fechados, você não vai conseguir enxergar aquilo que Deus tem para você. Se seus olhos estiverem fechados, você não vai conseguir enxergar aquilo que Deus tem para você. Pastor, então o que eu preciso fazer? Tirar a venda dos seus olhos e enxergar a visão do futuro que Deus preparou para você. Pastor, o que eu preciso fazer? Dar o próximo passo. Next step. Falei certo? Estou manjando muito no inglês agora, gente. Eu vou para cima, vou com tudo. Esse ano eu vou deitar no inglês. Quantos acreditam? Sorry, estava brincando. Sabe, talvez você esteja assim hoje aqui.
nada acontece, pastor, na minha vida, eu estou perdido. Deixa eu te dizer algo. Se nada acontece na tua vida e você segue ao Senhor e tem uma visão de chamado sobre a sua vida, você está perdido. Se nada acontece, se nada está dando certo na sua vida, você está perdido. Se nada acontece, nada está dando certo, você vê dando certo na vida de todo mundo, mas na sua vida não está certo, você está com os olhos fechados, zoião. Então é impossível você olhar o futuro se você estiver com seus olhos fechados. Você está entendendo? Diga amém. Ei, lindão, se Jesus não estiver na sua vida e você não tiver clareza na sua visão, a sua vida não vai fluir. Nada flui, nada está indo para frente, está tudo travado. É porque você está com os olhos fechados e Jesus não consegue fluir sobre a visão de futuro e chamado que Ele tem sobre a sua vida. Você está entendendo? Você foi chamado para conquistar, você foi chamado para vencer, você foi chamado para ser próspero, ei, você foi chamado para governar, mas os seus olhos precisam estar livres. Ei, o seu casamento é uma bênção, a sua família será uma bênção, os seus filhos serão uma bênção, mas os seus olhos não podem estar fechados. Jesus precisa fluir na sua vida. Jesus precisa fluir na sua vida e você não tem coragem de dar um amém, você não tem coragem de pular, você não tem coragem de bradar. Ei! Se você tirar aquilo que impede você de visualizar a visão do futuro que Deus tem, tudo aquilo que você tocar, porque é fácil tocar quando você enxerga, tudo aquilo que você tocar será uma bênção, meu amado. Tudo aquilo que você conseguir visualizar à frente, quando está limpo, é lindo. Quando você chega numa paisagem e você olha, você está sobre as montanhas, você vê o pôr do sol, é feio ou é lindo? É lindo porque você tem visão, que se você não tivesse visão, estaria tudo escuro. Você está entendendo? É lindo porque você tem visão. Se você quer enxergar aquilo que é lindo de Deus sobre a sua vida, você precisa dar o próximo passo e enxergar os planos de Deus sobre a sua vida. Porque você quer viver coisas grandes, você quer viver as coisas sobrenaturais, você não quer mais viver as coisas comuns. Comum qualquer um pode viver, mas o sobrenatural é só quem tem uma visão de futuro, é só quem tem um chamado. Quero dar uma palavra para você e você precisa guardar isso, gravar isso. A maior palavra e princípio que você precisa cumprir para viver uma visão de futuro, uma visão do seu chamado é uma só: obedeça à vontade de Deus sobre a sua vida. Obediência é o que te torna diferente de tudo que é comum. Obediência, quando você ouve a voz do Senhor, assim como o Senhor havia falado com Pedro: olha, eu estou te chamando para ser um pescador de homens. Obediência, quando você ouve a voz do Senhor. Obediência, ela te remete ao futuro. Quando você ouve a voz do Senhor, obediência remete a você viver os propósitos de Deus. Quando você vive os propósitos de Deus, obediência se torna cumprimento de promessas daquele que é fiel para cumprir. Aquele que disse que faria, irá fazer. Debaixo de obediência, obedeça ao Senhor, que você vai ver as promessas dele se cumprindo sobre a sua vida. Se coloque de pé no seu lugar. Sabe, diga para você mesmo: Senhor, eu decido ser fiel nessa noite. Eu decido ter uma visão do futuro. Eu decido ter uma visão do futuro, Senhor, no qual eu tenho o Senhor comigo. Meu irmão, guarda isso. Abraça o seu chamado. Gaste tempo com o seu chamado. Não gaste tempo com as outras coisas. Gaste tempo com a visão que Deus te deu. Se você não decidir gastar o tempo com o seu chamado, guarda isso. Se você não decidir gastar a visão do seu chamado, todas as outras coisas vão consumir o chamado de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque se você não consumir com as coisas do reino, você vai se distrair.
quando você se distrair, você vai perder a visão que Deus tem sobre a sua vida. E a visão que Deus tem sobre a sua vida é brilhante. A visão que Deus tem sobre a sua vida é de coisa sobrenatural. Você acredita nisso? Uma vez eu vi uma frase, eu já estou terminando. Uma vez eu vi uma frase escrita numa camiseta, não sei se talvez você já viu isso, mas diz assim: olha só, quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Você já viu essa frase? Quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Sabe o que eu digo para você? Quem tem uma visão do seu chamado tem a visão do seu futuro. Quem tem visão de futuro sabe os passos e a direção que quer chegar. Ô Anderson, que bom que você está aqui. Vou descer aí para você falar amém. Fala amém para a igreja ouvir. Amém. O que o Anderson falou? Porque você ouviu. Você ouviu ele falando amém. Você ouviu ele falando amém e você também falou amém. O que você está enxergando no seu futuro? É o que você quer viver? O que você está enxergando no seu futuro é o que você quer viver? Então, assim como ele ouviu amém, o seu futuro para ser brilhante, você também precisa enxergar aquilo que Deus está te dando no seu futuro. Porque é isso aqui, ó. Quem tem visão de chamado, tem visão de futuro. Quem tem visão de futuro, tem a direção certa. Quem sabe para onde vai, sabe aonde quer chegar. Ei, não perde tempo com a visão que Deus te deu. Não perde tempo com a visão que Deus te deu. Que nessa mesma noite, quando Pedro está angustiado, está ali aflito, desanimado, nessa mesma noite, os resultados da vida de Pedro, conforme o capítulo de João 15, 5, eles acabam fazendo uma das maiores pescas que eles precisavam fazer ali naquele momento. Porque ele entendeu e ele restaurou a visão dele. O que eu e você nós precisamos fazer é restaurar a nossa visão, para nós não perdermos a visão do nosso futuro. O próprio Deus disse uma vez: sem mim nada podeis fazer. Ei, na boa, sem Deus você não pode fazer nada. Mas quando você tem Deus na visão do seu futuro à frente, com Ele você pode fazer tudo. Essa noite eu vou dar uma oportunidade para você fechar os seus olhos aí no seu lugar e você ser o mais sincero para Deus até hoje, no qual você nunca foi. Senhor, em algum momento da minha vida eu tentei me desanimar, eu estava perdendo a visão do futuro que o Senhor preparou para mim. O Senhor preparou um futuro tão lindo para mim, e hoje a visão do meu futuro é saber que o que espera para mim lá na frente é muito maior do que aquilo que eu poderia viver um dia. Senhor, restaure a minha visão para que eu possa voltar a conquistar. Restaure a minha visão para que eu possa voltar a ter alegria. Restaure a minha visão para que eu volte a pescar homens, Senhor. Senhor, não me faça perder a visão do meu chamado, porque eu sei que muitos foram chamados, mas poucos escolhidos, Pai. Mas a visão do meu chamado é tão importante para mim, porque eu sei que ela me levará para a eternidade. Senhor, uma vez que eu conheci a Ti, eu fui chamado para conquistar. Uma vez que eu conheci o Senhor, eu sei que a minha vida precisava mudar, e a minha vida até hoje não mudou, mas hoje o Senhor está estabelecendo uma nova visão para mim, um novo chamado para mim. Me dê a oportunidade, mais uma vez, de não desistir da visão que o Senhor tem preparado para mim. Me dê a chance de restaurar essa visão nessa noite. Você pode declarar isso com a tua boca. Deixa o Senhor ouvir a tua oração nessa noite, enquanto nós adoramos ao Senhor. Você tem a liberdade para declarar as mais belas palavras de rendição ao Senhor, declarando a Ele: Senhor, eu quero restaurar a visão do meu chamado.